O tempo pode ser uma arma poderosa, mas para quem caminha contra o fluxo da eternidade, ele é apenas uma ferramenta. Ning Shang King descobriu tarde demais que o segredo do imperador imortal do submundo era um tabu que ele jamais deveria ter tocado. Com o destino selado e a alma dilacerada, ele deixa o palco para que a verdadeira ascensão comece. O céu estrelado treme e as leis se curvam. Su Shan não busca mais o caminho, ele se tornou o próprio caminho. A tribulação do imperador de 9 níveis chegou. O livro da reversão do destino, parte 23. Capítulo 260. Ning Shang ficou horrorizado. Quanto mais ele se aprofundava no crescimento do imperador imortal do submundo, mais atônito ficava. Em toda a história, houve apenas um. Ning Shang teve um pensamento, querendo refinar aquele cadáver aterrorizante. No momento em que Ning Shang estava prestes a agir, ele parou. Ele não se virou, mas sua voz foi extremamente profunda. Imperador Shen. Embora a aura estivesse muito oculta, Ning Shang adivinhou a identidade do recém-chegado. Atrás de Ning Shang, uma figura inigualável materializou-se. Era Su Shen. Ning Shang, parece que nos encontramos novamente, disse Su Shen com um sorriso. Ele estava satisfeito. Ning Shang estava chocado. Esta era uma surpresa agradável. Ning Shang estava muito intrigado. Ele havia claramente montado uma formação de abalar os céus fora das ruínas do imperador imortal do submundo. Por que não houve notícia alguma? Você quebrou a formação que eu montei? Ning Shang ainda tentou encontrar uma terceira figura. Infelizmente, após procurar por muito tempo, ele teve que confirmar uma coisa. Não havia uma terceira parte aqui, apenas ele e Su Shen. Su Shen não agiu imediatamente contra Ning Shang. Ele parecia ter encontrado um velho amigo que não via há muito tempo e disse com um leve sorriso: eu meramente tenho uma leve compreensão de formações. A expressão de Ning Shang era de muito desagrado. Ele não fugiu imediatamente, mas continuou a perguntar: por que você foi capaz de encontrar este lugar? Eu deveria estar em total segurança, certo? A expressão de Su Shen era calma. Ning Shang ativou decisivamente a roda do tesouro do tempo. A voz de Su Shen ecoou por todo este mundo. Você já não tem a resposta em seu coração? Os pelos de Ning Shang ficaram em pé, sentindo um grande terror entre a vida e a morte. Todo o pequeno mundo tremeu, como se uma existência antiga estivesse prestes a despertar. Sob o olhar incrédulo de Ning Shang, a eterna lâmina imortal do submundo cortou diretamente o espaço-tempo, perfurou o corpo de Ning Shang e rasgou sua alma divina. Tudo aconteceu muito de repente. Embora Ning Shang possuísse a roda do tesouro do tempo, um dos 9 grandes tesouros inatos, neste momento ela não conseguia reverter seus ferimentos. Até o tempo foi cortado. Aquela figura, caminhando através do submundo, fluindo contra o tempo, parou diante de Ning Shang. Ning Shang deu um sorriso trágico. Você é o Imperador Shen ou o Imperador Imortal do submundo? Ele tinha um palpite, mas era tarde demais. Su Shen não negou o palpite de Ning Shang, apenas dizendo calmamente: Ning Shang, você não deveria ter tocado no tabu proibido. Su Shen não queria matar Ning Shang tão rapidamente. Infelizmente, Ning Shang entrou em contato com o Imperador Imortal do submundo. Este era o seu tabu. Que corvo transformado em imperador, que imperador imortal do submundo, que imperador Shen. Ning Shang riu alto. Sua alma divina já havia sido rasgada pela lâmina imortal do submundo. Fui eu, Ning Shang, quem subestimou os heróis do mundo, proclamando-me a reencarnação de um venerável celestial, possuindo um dos 9 grandes tesouros inatos. Eu estava destinado a transcender, disse ele. Eu nunca esperei me tornar um peão para os outros, com inúmeros tesouros caindo em seus esquemas. Ning Shang riu com sangue e lágrimas escorrendo de seus olhos. Eu, Ning Shang, deveria ter alcançado o topo. Por que um monstro como você apareceu nesta era? Comigo, Ning Shang, porque ainda existe você, imperador imortal do submundo. Quão relutante estou, quão relutante. Ele ainda queria usar a roda do tesouro do tempo para agarrar um último fiapo de esperança. Infelizmente, Su Shen não lhe deu chance. A lâmina imortal do submundo explodiu com sua aura mais aterrorizante. Era uma arma assassina que outrora fora manchada com o sangue de incontáveis imperadores e já havia passado por uma transformação. Ela também acompanhou o imperador imortal do submundo em sua jornada para a transcendência. Embora ele tenha falhado, ela ainda poderia ser aclamada como a maior arma de todos os tempos. Mesmo quebrada, era o suficiente para bater um grande imperador comum. Ning Shang, que estava apenas no cultivo do reino do grande santo, foi diretamente aniquilado. Su Shen agiu, cooperando com a lâmina imortal do submundo para interceptar diretamente a roda do tesouro do tempo, impedindo sua fuga. Submeta-se a mim ou eu a estilhaçarei. Você deve saber as consequências. Su Shen sacudiu a lâmina imortal do submundo em sua mão. Embora fosse apenas uma pequena seção, ainda possuía uma intenção assassina inigualável, suficiente para fender a roda do tesouro do tempo. A roda do tesouro do tempo lamentou. Ela acabará de perder seu mestre, mas foi encurralada pelo inimigo de seu mestre, que queria tomá-la. Você também deve conhecer minha origem. Não é pior que a de Ning Shang. É até mais forte, continuou Su Shen com um olhar frio. Se a roda do tesouro do tempo recusasse novamente, ele não hesitaria em estilhaçá-la. Se não pudesse obter o tesouro inato, preferiria destruí-lo a deixar que continuasse a cultivar um grande inimigo. Como se sentisse a intenção assassina de Su Shen. Desta vez a roda do tesouro do tempo não continuou a lutar e entrou diretamente no mar de consciência de Su Shen. Informações fluíram, permitindo que Su Shen entendesse os usos maravilhosos da roda do tesouro do tempo. A roda do tesouro do tempo podia carregar seu hospedeiro através do tempo e do espaço, alcançando um certo ponto no passado ou no futuro do hospedeiro. Ela podia mudar o passado ou o futuro, mas a mudança também exigia um preço correspondente. Ning Shang queria voltar ao passado e matar Su Shen, um preço que ele certamente não poderia pagar. No entanto, matar uma pessoa comum era um preço que Ning Shang podia arcar. Depois disso, tudo seguiria seu curso natural, retornando ao presente e corrigindo o tempo. Várias e várias vezes, Ning Shang escapou usando a roda do tesouro do tempo para retornar ao passado, sem interferir com os outros, mas apenas mudando seu próprio futuro.
Quanto a ver o futuro, Ning Shanqin não conseguia arcar com esse custo. Cada pensamento ramificaria em incontáveis resultados futuros. A roda do tesouro do tempo era o maior trunfo de Ning Shanqin. Incontáveis oportunidades fizeram com que Ning Shanqin perdesse a cautela que outrora tivera, crescendo da fraqueza para a supremacia repetidas vezes. Talvez se Ning Shanqin tivesse suportado até se tornar um grande imperador, ele teria sido um inimigo formidável para Su Shen, mas infelizmente, ele era arrogante demais. Su Shen olhou para o lugar onde a alma de Ning Shanqin se dispersou e seu espírito se aniquilou. Matar Ning Shanqin trouxe ricas recompensas. Não apenas obteve a roda do tesouro do tempo, mas também os 3/4 restantes dos fragmentos do livro da morte. Agora Su Shen possuía o livro da morte completo. Somando ao sino do imperador, 3 dos 9 grandes tesouros inatos caíram nas mãos de Su Shen. Su Shen sentiu um pouco de pesar por Ning Shanqin, como sobrevivente da era mítica, saber segredos demais. Este rato caçador de tesouros sabia coisas que não deveria saber. Su Shen só podia matá-lo. Após abater Ning Shanqin, a lâmina imortal do submundo gastou seu último resquício de energia e silenciou. Su Shen olhou para o cadáver de sua vida anterior. Ele planejava refinar novamente a lâmina imortal do submundo usando o cadáver de sua vida passada. O céu estrelado tremeu. Todos os artistas marciais, independentemente de sua raça, sentiram uma aura aterrorizante neste momento que os fazia querer adorar instintivamente. Todas as leis respeitadas com as qualificações de um imperador celestial. Alguém está se tornando um imperador. Aquela é a aura do espírito imortal do portão imperial das 10.000 leis. Ele vai atravessar a tribulação do imperador e se tornar um imperador. Que aura de tribulação do imperador aterrorizante. É ainda mais terrível que a aura do grande imperador atual. Nas profundezas do mar do caos, Qin Wuji abriu os olhos e olhou para a outra margem. Alguém está passando pela tribulação do imperador. É a aura daquele companheiro, Imperador Shen. Ele está prestes a se tornar um imperador. O imperador da espada sem forma e o grande imperador Baizhou também olharam na direção da tribulação do imperador neste momento. Aquela era a tribulação do imperador de 9 níveis. E quem atraiu a tribulação do imperador de 9 níveis foi Su Shen, que havia deixado o portão imperial das 10.000 leis. Capítulo 261. Foi de fato Su Shen quem atraiu a tribulação do imperador. Durante os centenas de anos que passou refinando o cadáver do imperador imortal do submundo, seu cultivo avançou ainda mais e ele não pôde mais suprimi-lo, atraindo diretamente a mais aterrorizante tribulação do imperador, a tribulação do imperador de 9 camadas. Assim que a tribulação do imperador de 9 camadas apareceu, atraiu imediatamente o olhar de todos os seres vivos no universo. Uma tribulação do imperador tão aterrorizante. É verdadeiramente uma tribulação do imperador para se tornar um imperador? Uma aura suprema acendeu. Ele passou pela tribulação do imperador de 9 camadas? Todos os seres ficaram atônitos. Esta era a lendária tribulação do imperador de 9 camadas, no entanto, ele passou por ela tão facilmente? Su Shen passou pela tribulação do imperador de 9 camadas com grande facilidade. Com sua força atual, ele era capaz de lutar contra um verdadeiro grande imperador. Além do mais, aquelas são apenas as marcas de grandes imperadores que passaram pela tribulação no passado? Uma era 3 grandes imperadores. Se você contar o grande imperador da Noite Eterna que já morreu, 4 grandes imperadores apareceram em uma era. Esta era aterrorizante demais. Uma supressão do Dao tão poderosa. No momento em que Su Shen se tornou um imperador, fosse o imperador da espada sem forma ou o grande imperador Baizhou, ambos sentiram seu próprio Dao do imperador sendo suprimido pelo novo Dao. Os dois quase perderam a qualificação para controlar o poder do céu e da terra. Foram removidos à força de suas posições de grande imperador e quase forçados a se tornarem seres supremos que cortaram a própria base. Uma pessoa alcança o Dao, suprimindo as 10.000 leis. Seus corações estavam cheios de emoção. A era deles havia terminado. Su Shen passou pela tribulação do imperador. No momento em que sua própria aura alcançou o Dao e suprimiu as 10.000 leis, ele sentiu uma aura incomparavelmente aterrorizante cruzando o espaço para chegar. Estrondo. O céu e a terra se despedaçaram e incontáveis rios de estrelas se quebraram instantaneamente. Vagamente era possível ver uma mão grande e escura como breu, cruzando a barreira, com uma aura contida nas linhas de sua palma que era suficiente para obliterar tudo. Quem é esse? Inumeráveis seres vivos não ousaram olhar diretamente, e até o imperador da espada sem forma e o grande imperador Baizhou, os 2 grandes imperadores da era atual, sentiram medo em seus corações neste momento, como se enfrentassem um ser de nível superior. E aquela mão grande cruzou a barreira, aniquilando o mar de estrelas, e na verdade estendeu-se diretamente para agarrar Su Shen. Como esperado, Su Shen não ficou surpreso com a aparição da mão grande. Esta era uma existência aterrorizante que estivera adormecida por centenas de milhões de anos. Ele tinha algumas suspeitas nas ruínas da terra sagrada do lago de Jade naquela época, de que nesta vida ainda poderia haver uma existência como ele em sua vida anterior, ou como o Senhor Divino e o Senhor Demônio da grande vastidão. Aquela existência aterrorizante na verdade queria agarrar Su Shen e refiná-lo diretamente. Neste momento, uma lâmina nefasta e inigualável apareceu na mão de Su Shen, suprimindo os tempos antigos e modernos. O dono da mão grande, ao ver a lâmina nefasta e inigualável aparecer na mão de Su Shen, exclamou: "Lâmina imortal do submundo." Ele reconheceu a lâmina imortal do submundo. Su Shen golpeou diretamente com sua lâmina e antes que a mão grande pudesse se retrair, foi cortada diretamente ao meio pela lâmina de Su Shen, com um ki infernal e inextinguível preso a chamas negras queimando. O dono da mão grande gritou de dor: "O imperador imortal do submundo não está morto? Não, ele deve estar morto. Maldito." Neste momento, da outra extremidade, uma aura aterrorizante atingiu. O dono da mão grande teve que conter seu desejo de suprimir Su Shen e rugiu furiosamente: "Imperador marcial dos 10 absolutos, seu bastardo. Este imperador irá suprimi-lo mais cedo ou mais tarde e devorá-lo." A aura desapareceu, como se nada tivesse acontecido. O dono daquela mão grande aterrorizante parecia ter encontrado um inimigo formidável. Ele originalmente queria emboscar Su Shen e refinar um imperador de 9 camadas. No final, tentou roubar a galinha, mas perdeu o arroz.
Su Shen refinou o cadáver do Imperador Imortal do Submundo e completou o Dao do Imperador Imortal do Submundo com a Lâmina Imortal do Submundo, tornando esta arma nefasta número 1 de todos os tempos ainda mais forte. Ele deu um golpe no dono da mão grande, embora não tenha ferido gravemente, ele sofreu ferimentos. E o dono daquela mão grande parecia ainda estar lutando contra um especialista supremo. Outro especialista supremo obstruiu o dono daquela mão grande. Esta cena desenrolou-se como um sonho. Despedaçou diretamente a visão de mundo de incontáveis especialistas de várias raças. Este mundo na verdade escondia existências tão aterrorizantes. Depois que Su Shen forçou o recuo daquela existência aterrorizante, ele não continuou a persegui-la. Aquelas duas existências aterrorizantes não pareciam estar neste universo, mas em um espaço peculiar. Então era o espírito imortal que escapou do submundo naquela época. Su Shen olhou na direção onde as auras das duas existências aterrorizantes desapareceram. Ele sentiu uma leve familiaridade com a aura do dono da mão de agora há pouco. Era uma aura do mesmo nível de vida. Ambos eram espíritos imortais. Além do espírito imortal da terra sagrada do Lago de Jade, apenas o espírito imortal que escapou do submundo naquela época poderia ter crescido a esse ponto. A mente de Su Shen relembrou a causa e o efeito. Em sua vida anterior, ele vasculhou todo o universo, mas não encontrou nenhum traço da aura do espírito imortal do submundo. Acontece que ele estava esperando que ele falhasse em transcender antes de emergir para alcançar o Dao, tornando-se o especialista mais forte após a Era do Caminho Imperial. O chamado Caminho da Transcendência era apenas uma farsa. Era provável que incontáveis imperadores e soberanos após a Era do Caminho Imperial tivessem caído na boca do espírito imortal do submundo, tornando-se recursos para seu fortalecimento. O atual espírito imortal do submundo provavelmente não é mais fraco do que o Senhor Divino e o Senhor Demônio da grande vastidão do passado. E o especialista que bloqueia o espírito imortal do submundo também é uma existência suprema. Su Shen guardou a lâmina imortal do submundo. Ele não sabia onde aqueles dois especialistas estavam lutando agora, mas com o espírito imortal do submundo surgindo, ele definitivamente mataria o espírito imortal do submundo. Ele, Su Shen, verdadeiramente não guarda rancores. Su Shen retornou ao portão imperial das 10.000 leis. Portão imperial das 10.000 leis com 2 imperadores honrados em uma geração, um feito sem precedentes. Todo o portão imperial das 10.000 leis estava cheio de júbilo. Eu não esperava que você alcançasse o reino do imperador tão rapidamente. O imperador da espada sem forma estava cheio de emoção. Grande imperador, o título do mais forte. Seu portão imperial das 10.000 leis na verdade produziu 2 em uma era. Depois que o imperador da espada sem forma terminou suas reflexões, ele perguntou a dúvida em seu coração. O que exatamente era a existência que te atacou antes? Ele não conhecia a origem daquela existência aterrorizante. Su Shen disse suavemente, aquele foi o primeiro ser a alcançar o Dao após a Era do Caminho Imperial. O imperador da espada sem forma pareceu ter pensado em algo e sua expressão mudou. Você quer dizer? Su Shen assentiu. A legenda da transcendência é falsa. Aquela existência não transcendeu, mas ficou presa em um certo lugar. Ou está tramando algo. As palavras de Su Shen eram calmas, mas essas palavras foram suficientes para subverter a compreensão atual de todos os seres. O imperador da espada sem forma estava cheio de choque e descrença. A legenda da transcendência que todos os seres buscavam era falsa? Aquela existência, suspeita de ter transcendido, não estava morta, mas estivera adormecida em algum lugar o tempo todo. Este segredo fazia o couro cabeludo formigar. Capítulo 262. O imperador da espada sem forma duvidou de sua compreensão. No entanto, a expressão de Su Shen não parecia ser uma mentira. Ele só podia aceitar esta realidade incrível. No entanto, o imperador da espada sem forma ainda perguntou, intrigado. O tempo de vida de um imperador é de apenas 100.000 anos. Mesmo que viva uma segunda ou terceira vida, são apenas 200 a 300.000 anos de vida. Como pode haver um ser que viveu por milhões de anos? Esta pergunta foi feita com grande consideração. Su Shen disse, a razão pela qual a vida de um imperador é finita é porque eles estão ligados ao céu e à terra. Se eles cortarem a marca do céu e da terra e abrirem o espaço, sua vida não será limitada pelo céu e pela terra. Quando seu qi e sangue estiverem exauridos, quando sua alma apodrecer, esse será o fim de sua vida. Nesta era, Su Shen não tinha visto os seres supremos da Zona Proibida. Na Era do Caminho Imperial, Su Shen, em sua forma como o imperador imortal do submundo, refinou muitos seres supremos para estender sua vida. Após a Era do Caminho Imperial, uma pequena porção de seres supremos permaneceu. Su Shen estimou que a pequena porção restante de seres supremos também deveria ter sido consumida pelo espírito imortal do submundo. Esta nova era não fora dominada pelos seres supremos da Zona Proibida. O imperador da espada sem forma ficou horrorizado. Ele pareceu recordar alguns registros da história antiga que se alinhavam com o que Su Shen dissera. A Era Sombria foi uma vez dominada por aqueles seres imortais. Su Shen então conversou com o imperador da espada sem forma sobre alguns segredos do céu e da terra. O imperador da espada sem forma partiu. Ele tinha um presságio. O mundo passaria por grandes mudanças e talvez coisas aterrorizantes acontecessem. Su Shen suspirou levemente. Ele sentia um pouco de falta da Era Sombria. Pelo menos ele não precisava se preocupar com seres supremos. Agora, ele só podia compreender o Livro da Morte. Tendo recuperado 3/4 dos fragmentos do Livro da Morte de Ning Shanqing em sua vida anterior, Su Shen agora reuniu todos os fragmentos do Livro da Morte nesta vida. Os 4 fragmentos fundirão-se em um, contendo o Dao da vida e da morte do céu e da terra, decifrando o segredo da longevidade. Su Shen entrou em reclusão para cultivar, e todas as raças no universo estavam em paz. No entanto, 2 gênios supremos surgiram, agindo livremente entre as várias raças. Com o passar do tempo, Xiao e Imperatriz Shan também cresceram, tornando-se novas potências do portão imperial das 10.000 leis, e rapidamente alcançaram o limiar do reino quase imperador. No mar do caos, Qin Wuxia estava com dor de cabeça. Ele só queria cultivar calmamente. O que ele estava fazendo de errado? Fora do mar do caos, havia 2 figuras poderosas lutando, fazendo o mar do caos ondular e o céu e a terra colapsarem.
As duas figuras lutando não eram outras senão Xi Yao e Imperatriz Shan. Desde o momento em que as duas pequenas se conheceram, nenhuma cedia à outra. Xi Yao, você é sem vergonha. Imperatriz Shan bufou friamente seu véu preto flutuando, sua graça inigualável como uma deusa da noite. Ela portava padrões escuros e um golpe casual era suficiente para aniquilar um espaço no mar do caos. Imperatriz Shan, você é quem deveria ser sem vergonha. Não pense que eu não conheço seus truquinhos. Xi Yao formou um selo do imperador com ambas as mãos e disse friamente para a Imperatriz Shan, estou te dizendo, guarde seus truquinhos. O irmão imperador Shen apenas teve pena de você e te deu o sobrenome imperial. É melhor você ficar bem longe do irmão imperador Shen. Imperatriz Shan sorriu. Não apenas não deixarei o mestre, como também irei frequentemente ao mestre para pedir orientação sobre cultivo. Eu também sou sua única discípula. Xi Yao olhou para o comportamento arrogante de Imperatriz Shan, cerrando os punhos com raiva e esmagando o espaço com um soco. Quem está aí? Xi Yao e Imperatriz Shan pareceram assustadas, seus olhares baixando enquanto olhavam naquela direção. Qin Wujie sentiu-se muito amargo. O soco de Xi Yao em direção à Imperatriz Shan não a feriu, mas expôs o paradeiro de Qin Wujie. Qin Wujie saiu com um sorriso amarelo. Na verdade, eu estava apenas passando por aqui. Eu não ouvi nada de jeito nenhum. Qin Wujie sentiu que seu maior erro hoje foi ter curiosidade. Os olhares de Xi Yao e Imperatriz Shan caíram sobre Qin Wujie, fazendo-o estremecer. Su Shen, em reclusão, sentiu subitamente uma aura familiar. É Qin Wujie. Su Shen ainda estava muito preocupado com aquele corpo caótico. No entanto, a expressão de Su Shen era estranha. Qin Wujie estava lutando com outros seres, e eram dois deles. Esses dois seres eram Xi Yao e Imperatriz Shan. Su Shen achou estranho como essas duas pequenas começaram a lutar com Qin Wujie. Su Shen ponderou por um momento. Será que Qin Wujie, vendo que seu corpo caótico não podia me derrotar, resolveu intimidar essas duas pequenas em vez disso? Su Shen sentiu que talvez tivesse julgado mal Qin Wujie. Deixa para lá. Enquanto Qin Wujie ainda não se tornou um imperador, ele irá suprimir Qin Wujie por 500 anos primeiro. Uma aura de abalar o mundo espalhou-se por todo o universo. Su Shen olhou para a localização daquela aura. Ele acrescentou internamente, mesmo que ele se torne um imperador, ele ainda será suprimido por 500 anos. Neste momento, todas as miríades de raças no céu estrelado também sentiram aquela aura aterrorizante. Alguém estava prestes a se tornar um imperador novamente. É aquele corpo caótico. O corpo caótico está prestes a alcançar o Dao. Nesta era, realmente aparecerão 4 grandes imperadores? É verdadeiramente aterrorizante. 4 imperadores aparecendo em uma era. Se o imperador da Noite Eterna não tivesse perecido, 5 grandes imperadores apareceriam em uma era. Que era brilhante e próspera é esta? Não, existem existências ainda mais aterrorizantes no céu e na terra. Uma vez, quando aquela pessoa do portão imperial das 10.000 leis alcançou o Dao, houve um vislumbre passageiro. Ele aparecerá novamente desta vez? No mar do caos, Qin Wujie sentiu-se muito injustiçado. Ser suprimido por Su Shen era uma coisa. As duas pequenas do portão imperial das 10.000 leis também estavam clamando para suprimi-lo. Qin Wujie decidiu que não suportaria mais isso. Ele explodiu, quebrando diretamente a última barreira e atraindo a tribulação do imperador. Desta vez, Imperador Shen, eu não perderei para você. Qin Wujie riu alto. Imperatriz Shan e Xi Yao recuaram para uma distância, observando a comoção assombrosa. Imperatriz Shan disse, este é o corpo caótico, o físico número 1 de todos os tempos. De quem o mestre falou? Ele é de fato extraordinário. Não admira que tenha durado tanto tempo. É na verdade a tribulação do imperador de 9 camadas, assim como o mestre. Xi Yao retrucou. O corpo caótico tem a tribulação do imperador de 9 camadas porque ele só pode passar pela tribulação através da tribulação de 9 camadas. Quando o irmão passa pela tribulação através da tribulação de 9 camadas, deve ser porque o limite superior deste mundo é apenas a tribulação de 9 camadas. Desta vez, Imperatriz Shan, surpreendentemente, não discutiu com Xi Yao, mas assentiu em concordância. Qin Wujie, que estava passando pela tribulação, sentiu subitamente que esta tribulação do imperador de 9 camadas não era mais tão atraente. Su Shen, Imperatriz Shan e Xi Yao sentiram uma aura familiar atrás delas e suas expressões se iluminaram com surpresa. Mestre, irmão. Su Shen assentiu com uma expressão calma. Imperatriz Shan e Xi Yao estavam ambas ilesas. Su Shen decidiu. Assim que Qin Wujie se tornar um imperador, ele irá suprimir Qin Wujie por 250 anos. Capítulo 263. Qin Wujie não tinha conhecimento dos pensamentos de Su Shen. Ele ainda estava passando pela tribulação do imperador de 9 níveis neste momento. Ao sentir a chegada de Su Shen, ele rasgou a marca remanescente de um grande imperador e gargalhou alto. Imperador Shen, você veio no momento certo. Assim que eu passar pela tribulação do imperador, com certeza lutarei contra você novamente. Qin Wujie estava extremamente confiante. O que ele enfrentava também era a tribulação do imperador de 9 níveis. Em uma única era, 2 potências supremas haviam passado pela tribulação do imperador de 9 níveis. Qin Wujie descobriu algo. Porque a tribulação do imperador de 9 níveis que ele enfrentava estava um pouco difícil de combater, mas não era um grande problema. O que ele enfrentava ainda era a tribulação de 9 níveis. Su Shen olhou para a aparência desgrenhada de Qin Wujie durante sua tribulação e não pôde deixar de sorrir. A tribulação de Qin Wujie foi simplesmente apressada demais. No entanto, com as capacidades do corpo caótico, passar pela tribulação do imperador de 9 níveis não era difícil. Su Shen convocou a lâmina do submundo imortal. Ele afiou sua lâmina, parecendo esperar por alguém. A tribulação do imperador de 9 níveis deixou Qin Wujie maltratado, mas não o deteve. Assim que Qin Wujie concluiu sua tribulação com sucesso, outra aura emergiu entre o céu e a terra, como um sol radiante, pairando acima de todos os seres vivos. Neste momento, 2 grandes daos escureceram.
o Imperador da Espada Sem Forma, longe no portão do Imperador das 10.000 Leis, e o grande Imperador Baizhou, da Corte Imperial do Dia Extremo. Eles subitamente perderam o controle sobre o céu e a terra. Os dois finalmente entenderam o que significava ser um ser de nível supremo. Qin Wu Jie passou pela tribulação do Imperador, embora estivesse um pouco desgrenhado. Ele riu cordialmente. Imperador Shen, não sou mais fraco que você agora. Eu também passei pela tribulação do Imperador de 9 níveis. Sua risada parou subitamente. O céu e a terra caíram em silêncio e acima do Mar do Caos, uma palma gigantesca apareceu, envolvendo todo o Mar do Caos. Isso é, Qin Wu Jie sentiu subitamente um grande terror. O dono daquela palma gigante era muito forte. Pelo menos uma forma de vida que também havia passado pela tribulação do Imperador de 9 níveis como ele, que esteve latente por milênios incontáveis e agora já havia alcançado o pico do céu e da terra. Outra aura aterrorizante passou de raspão. O caos foi aniquilado e os 10.000 Dao se derreteu. Desta vez, Qin Wu Jie sentiu um pavor imenso, sua alma quase congelou. Ele subitamente engoliu em seco. De dentro da barreira de outro reino, uma voz furiosa emergiu. É você de novo, lâmina do submundo imortal. Quem exatamente é você? Com a fúria vinda da outra extremidade, Su Shen levantou lentamente a cabeça, olhando naquela direção distante. Aquela direção que não pertencia a este mundo. Você pode me chamar de Reverenciado Imperador. Os 10.000 Daos ferveu como uma fornalha ardente, imprimindo a marca do Reverenciado Imperador no céu e na terra. Reverenciado Imperador, este Imperador se lembrará de você. O dia em que nos encontrarmos será o dia da sua morte. Com a lâmina do submundo imortal presente. O Imperador do submundo sabia que mesmo atravessando reinos para atacar, não seria capaz de matar este Imperador de 9 tribulações. Ele ainda tinha um inimigo formidável para lidar. Aquela energia que ultrapassa os níveis de cultivo desapareceu. Su Shen repeliu o espírito imortal do submundo, olhou para Qin Wu Jie com interesse e disse: o que o irmão Qin acabou de dizer? Qin Wu Jie olhou para Su Shen, depois para a lâmina do submundo imortal em sua mão. Você não pode usar essa lâmina. Eu quero lutar com você de forma justa. Su Shen sorriu. Ele assentiu. A lâmina do submundo imortal foi guardada. Ele cerrou 5 dedos em um punho. Fazia muito tempo que ele não alongava os músculos. 250 anos depois, o portão do Imperador das 10.000 Leis floresceu. Su Shen reuniu sua equipe, estabeleceu uma corte imperial suprema e uma após outra, potências supremas se juntaram, embarcando no caminho da transcendência. Ele expôs o Dao para todos os seres vivos e o céu e a terra prosperaram. O poder os 10.000 Dao se reuniu dentro dele. Su Shen abriu os olhos. Dentro do Mar do Caos, uma aura aterrorizante emergiu, sacudindo o céu e a terra. Aquela aura aterrorizante foi direto para a Corte Imperial Suprema. Qin Wu Jie emergiu do Mar do Caos. Naquela batalha, ele acabará de se tornar um imperador e foi impiedosamente suprimido por Su Shen por 250 anos. Aquele é o grande imperador caótico? Ele está buscando vingança contra o reverenciado imperador? Muitas potências sentiram aquela aura aterrorizante chegando à Corte Imperial. O grande imperador caótico sentou-se de pernas cruzadas na entrada da Corte Imperial, mas não entrou. Muitas potências ficaram intrigadas. O primeiro ano, o segundo ano, até que o terceiro ano passou. Qin Wu Jie se moveu. Ele disse furioso: Imperador Shen, eu, um grande imperador caótico, não sou digno de você sair para me receber pessoalmente? Todos os seres vivos ficaram atônitos. De dentro da Corte Imperial, uma risada emergiu. O irmão Qin deseja residir em minha Corte Imperial, e eu naturalmente o recebo. É que estive compreendendo alguns mistérios profundos recentemente e negligenciei o irmão Qin. Qin Wu Jie bufou friamente. Enquanto uma figura majestosa se manifestava acima da Corte Imperial, todos os seres vivos se prostraram em adoração. Qin Wu Jie fixou residência na Corte Imperial, tornando-se o primeiro imperador abaixo do reverenciado imperador. Milhares e dezenas de milhares de anos se passaram. Mais e mais potências apareceram no céu e na terra. As 10.000 raças prosperaram como nunca antes. Su Shen compreendeu o livro da morte, levando a escritura do imperador das 10.000 leis ao pico do imperador. Quando você planeja invadir aquele mundo? Qin Wu Jie perguntou a Su Shen. Durante esses 10.000 anos, Su Shen e Qin Wu Jie descobriram juntos um segredo chocante. Neste universo, havia também um lugar estranho, aparentemente muito próximo de outro universo. Se não invadirmos aquele universo, nossa existência impedirá para sempre os seres vivos do céu e da terra de progredir mais. As palavras de Qin Wu Jie foram muito cruéis. A estrada do imperador dos seres vivos das 10.000 raças havia sido cortada, com Su Shen e Qin Wu Jie, 2 grandes imperadores de 9 tribulações. Mesmo talentos poderosos como o imperador Shan e Shi Yao, 2 grandes espíritos imortais, foram incapazes de romper para se tornarem imperadores. Su Shen havia compreendido completamente o livro da morte, contanto que não desejasse morrer, a menos que sua alma decaísse. Ele eventualmente se tornaria o único imperador neste universo. Su Shen não escondeu o livro da morte de Qin Wu Jie. Qin Wu Jie também compreendeu o livro da morte. Ele conhecia o terror do livro da morte, o suficiente para criar uma corte imperial que abrangesse a aniquilação de universos. Mas ele também não queria que o caminho do Dao marcial dos seres neste reino fosse cortado. Su Shen olhou para a expressão ansiosa de Qin Wu Jie e riu suavemente. Já que é esse o caso, irmão Qin, por que você não se junta a mim hoje para quebrar a barreira e encontrar os seres naquele mundo estranho? Os olhos de Qin Wu Jie brilharam ao ouvir isso. Esperei por este dia por muito tempo. Quero ver como são os seres de outro mundo e que tipo de talento possuem se podem rivalizar conosco dois. Qin Wu Jie estava muito animado. O grande Dao do universo tremeu, transmitindo essa empolgação, e incontáveis potências apareceram, emergindo até mesmo da fonte divina, olhando na direção da corte imperial, incrivelmente excitadas. Poderia ser que o reverenciado imperador vai embarcar no caminho da transcendência? Enquanto Su Shen e Qin Wu Jie, 2 potências, saíam da corte imperial, o toque de uma trombeta ecoou por todo o universo.
Uma a uma, as potências observaram aquele momento monumental. Acompanhado pela explosão de duas auras inigualáveis, a barreira do mundo se despedaçou com um estrondo. As figuras de Su Shen e Qin Wujian desapareceram. Poderia ser que o reverenciado imperador e o grande imperador caótico já transcenderam? As potências da corte imperial emergiam continuamente. Eles, junto com outras duas figuras inigualáveis, esperaram naquela área, totalmente preparados, aparentemente se aprontando para uma grande batalha. Seria possível que o reverenciado imperador pretenda transcender com toda a corte imperial? Desta vez, muitas potências entraram em alvoroço. Apenas algumas potências supremas sabiam. Uma batalha sem precedentes. Estava prestes a eclodir. Capítulo 264. Em outro espaço. Su Shen e Qin Wujian romperam o espaço. Este é outro mundo? Qin Wujian olhou ao redor. Era um deserto desolado. Não, isto é apenas uma ruína. Su Shen balançou a cabeça, observando os arredores. O lugar era sombrio, como se uma batalha que abalou o mundo tivesse ocorrido, levando à extinção de toda a vida, deixando apenas desolação. Su Shen e Qin Wujian começaram a procurar vestígios aqui, tentando descobrir o que havia acontecido. Após vários anos, Su Shen e Qin Wujian confirmaram uma coisa. Não havia sobreviventes aqui. Tudo havia sido aniquilado. Su Shen tinha um palpite vago sobre tudo isso. A batalha de transcendência naquela época, embora não tenha alcançado a transcendência, perfurou a barreira, fazendo com que outro mundo se fundisse gradualmente com o mundo original. Este mundo foi descoberto pelo espírito imortal do submundo, e o mundo inteiro foi sacrificado. Ele devorou as vidas de um mundo inteiro para estender seu tempo de vida. O espírito imortal do submundo foi capaz de viver por milhões de anos, não apenas devorando as vidas do mundo original, mas também por um golpe de oportunidade. Sentindo a barreira que o imperador do submundo imortal havia perfurado no passado. Do outro lado da barreira havia por acaso um mundo sendo gradualmente atraído pelo universo, e os dois mundos estavam prestes a passar por uma fusão. Aquele mundo foi descoberto pelo espírito imortal do submundo. Para estender seu tempo de vida, o espírito imortal do submundo sacrificou todas as vidas naquele mundo inteiro. Todos os seres acreditavam que o espírito imortal do submundo havia perfurado a barreira e se tornado o primeiro ser transcendente da nova era. No entanto, este não era o caso. O espírito imortal do submundo nunca transcendeu, ele apenas entrou em outro mundo. Quaisquer grandes imperadores poderosos que surgissem depois disso eram prematuramente suprimidos pelo espírito imortal do submundo. Os outros grandes imperadores não eram qualificados para perceber o outro mundo, e é por isso que uma farsa de transcendência que durou milhões de anos foi fabricada. No entanto, nem Su Shen nem Qin Wujian encontraram qualquer vestígio do espírito imortal do submundo. Su Shen não desistiu. Finalmente, no primeiro século, Su Shen e Qin Wujian descobriram rastros. Aqui, existe na verdade outro espaço. Su Shen sentiu as ondulações de uma troca poderosa e junto com Qin Wujian, entraram conjuntamente em outro mundo novamente. Eu sou o espírito imortal do submundo, mas tenho um nome. Filho do submundo celestial. Comparado a este nome, prefiro que os seres me chamem de Imperador Tianming. Eu sou o próprio destino. Existo desde antes da Era Mítica. A essência da sorte do submundo ao longo de dezenas de milhões de anos convergiu em mim, destinado a varrer todos os grandes inimigos após meu surgimento e alcançar a transcendência. Houve um pequeno interlúdio quando ganhei consciência pela primeira vez. Um grande imperador da era atual chamado Grande Imperador Vanfa quis explorar o segredo do meu surgimento, e o submundo foi destruído como resultado. Embora eu tenha escapado por pouco, perdi uma grande quantidade de energia e tive que entrar em reclusão. Jurei secretamente que no futuro, erradicaria todos os vestígios relacionados ao Grande Imperador Vanfa, mas pensei em tudo isso de forma muito ingênua. Antes mesmo que eu pudesse recuperar minha energia e emergir como um ser vivo, o mundo passou por uma grande mudança. Seres supremos banhados em sangue imperial iniciaram a turbulência das trevas. Diante da terrível turbulência das trevas, não tive escolha a não ser escolher o sono, esperando que a turbulência terminasse. Mas eu estava errado de novo. O fim da turbulência das trevas deu início a uma era ainda mais aterrorizante. Um corvo varreu os 9 céus e as 10 terras, encerrando a era das trevas, alimentando-se de seres supremos. Até o grande imperador de uma geração era meramente um brinquedo em sua palma, capaz de ser devorado a qualquer momento. Aquele corvo parecia estar procurando por algo. Desde então, o filho do submundo celestial caiu em um sono profundo. Mesmo que aquele corvo não aparecesse por 1000 anos, 10.000 anos ou 1 milhão de anos, o filho do submundo celestial não emergiu. Ele sabia que o corvo ainda estava vivo e, uma vez que emergisse, se tornaria apenas comida para o corvo. Ele esteve esperando por uma oportunidade. Ele esperou e esperou. 10.000 anos, depois outros 10.000 anos, finalmente chegaram ao fim. 100.000 anos se passaram, depois outros 100.000 anos, e então milhões de anos se passaram. Ele foi acordado por um tremor que abalou o mundo. Ele descobriu. Aquele corvo, tendo falhado em transcender, finalmente morrera. O filho do submundo celestial escolheu decisivamente transformar-se em um ser vivo, passando pela tribulação e emergindo. Aquela era teve muitos prodígios, mas todos foram facilmente varridos pelo filho do submundo celestial. Ele se tornou imperador em uma geração, reverenciado por todas as raças. Após passar pela tribulação do imperador de 9 níveis, o filho do submundo celestial devorou todos os seres supremos restantes, e seu cultivo avançou ainda mais. Ele percebeu a existência além do mundo. Embora o imperador do submundo imortal não tivesse transcendido naquela época, ele fez com que outro mundo estivesse prestes a se fundir com este. O imperador Tianming escolheu decisivamente entrar naquele mundo. Ele teve sucesso, tornando-se o primeiro transcendente nos registros históricos, mas também falhou. O outro mundo não era o lendário reino imortal, mas outro universo. O filho do submundo celestial encontrou um grande inimigo e foi sitiado por seres poderosos de outro universo. No entanto, como um grande imperador que havia passado pela tribulação do imperador de 9 níveis, mesmo com um período relativamente curto de alcance do Dao, ele podia facilmente matar esses chamados grandes imperadores.
O filho do submundo celestial matou e refinou todos os seres naquele mundo, descobrindo finalmente um segredo chocante: o coração do universo. Este é o segredo da transcendência. Os transcendentes ao longo da história falharam não porque não fossem poderosos o suficiente, mas porque careciam do reconhecimento do coração do universo e, portanto, eram incapazes de sobreviver no mar do vazio, levando à sua morte. Para adquirir o coração do universo, deve-se possuir um dos 9 grandes tesouros inatos. Só então se pode ganhar o reconhecimento do coração do universo. O filho do submundo celestial por acaso possuía um deles. No entanto, no momento em que o filho do submundo celestial se preparava para retornar ao seu universo, um evento inesperado ocorreu. Este mundo tinha um transcendente que havia refinado o coração do universo. Quando ele descobriu que seu mundo havia sido aniquilado, começou imediatamente a perseguir o filho do submundo celestial. O filho do submundo celestial não teve escolha a não ser envolver-se simultaneamente com aquela potência aterrorizante. Suprimir prematuramente quaisquer grandes imperadores que pudesse localizar para suplementar seu poder e, ao mesmo tempo, interceptar aquela existência aterrorizante, impedindo-a de entrar em seu universo original para massacrar seres e refinar o coração do universo. É você. O espaço se estilhaçou. Em um vazio havia espaços infinitos, onde até o rio do tempo foi cortado e afundado. 2 existências incrivelmente aterrorizantes lutavam aqui há milhões de anos. Agora, esta oportunidade foi quebrada. Mais 2 figuras invadiram este lugar. Aquela entidade aterrorizante, envolta em escuridão e cuja figura não podia ser vista claramente, pareceu reconhecer as 2 figuras. O que as 10.000 leis são para você? Por que você ainda possui a lâmina do submundo imortal? Aquele especialista supremo, envolto em aura sombria, era precisamente o filho do submundo celestial. Neste momento, sua expressão era muito desagradável. Su Shen olhou para o filho do submundo celestial e disse indiferente: o grande imperador Vanfa é o ancestral fundador. Quanto à lâmina do submundo imortal, este é o legado do imperador do submundo imortal. Você vem do Dao das 10.000 leis. Maldito seja, eu deveria ter apagado diretamente todos os vestígios deixados pelas 10.000 leis naquela época. O tom do filho do submundo celestial estava cheio de arrependimento. Por dezenas de milhões de anos, ele quase esqueceu o grande imperador Vanfa. Se não fosse pela aura emanando de Su Shen, que lhe parecia um pouco familiar, ele poderia não ter se lembrado deste assunto. O Dao das 10.000 leis, tendo sobrevivido à era do caminho imperial, havia na verdade produzido outra potência suprema. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 265. Opondo-se ao filho do submundo celestial estava um homem de vestes roxas, de figura alta e ereta, com fenômeno surpreendente surgindo ao seu redor, abalando o espaço sem limites e até manifestando outras 9 figuras idênticas, algumas segurando sabres, outras espadas e outras lanças. Cada arma era, na verdade, uma poderosa arma imperial, integrada ao seu próprio Dao, e sua força era terrivelmente limitada. Em um instante, ele cruzou o espaço infinito. O imperador marcial das 10 absolutos, o transcendente cujo mundo foi destruído pelo filho do submundo celestial. Após sair, seu lar havia sumido e todos os seus parentes e amigos estavam mortos. O imperador marcial das 10 absolutos estava determinado a matar o filho do submundo celestial, mesmo que estivessem em um impasse por milhões de anos e ambos os lados já estivessem no limite de suas forças. Você também é daquele mundo? O imperador marcial das 10 absolutos olhou para Su Shen e Qin Wujie, que apareceram de repente com certa apreensão. Embora os dois ainda não tivessem refinado o coração do universo para se tornarem transcendentes, sua força era muito grande, estando no auge de uma tribulação de dominador. Especialmente o jovem de vestes douradas segurando a lâmina do submundo, que era pelo menos um artefato do Dao no auge de um dominador de 2 tribulações. Alcançar o reino dominador, que é o imperador, dentro de um universo, e refinar o coração do universo no mar do vazio, concede a qualificação para cultivar no mar do vazio. Para alcançar a ascensão imortal no mar do vazio, é preciso passar por 36 tribulações e incontáveis épocas para ter uma recha de esperança de se tornar um imortal. O imperador marcial das 10 absolutos era um dominador de 3 tribulações. Embora o imperador Tianming estivesse no estágio inicial de um dominador de 2 tribulações, sua aptidão era aterrorizante. Ele já havia passado pela tribulação celestial dos 9 céus e era um imperador supremo. Uma vez que ele transcenda, terá aptidão para se tornar um dominador supremo acima de 20 tribulações. O imperador marcial das 10 absolutos sabia que precisava matar o imperador Tianming naquele momento. Su Shen disse: embora sejamos do mesmo mundo, temos um inimigo comum. A expressão do filho do submundo celestial mudou. Somos todos daquele mundo. Por que não nos livramos primeiro dos forasteiros? Depois, se houver queixas, decidimos o vencedor. Su Shen recusou. O filho do submundo celestial praguejou com raiva. Bastardos. Idiotas. Ele estava com muito azar. Justo quando estava prestes a desgastar com sucesso o imperador marcial das 10 absolutos, 2 convidados indesejados apareceram de repente. O filho do submundo celestial queria escapar. Su Shen viu isso e o bloqueou diretamente. A lâmina imortal do submundo estava envolta em uma aura aterrorizante. Com apenas um golpe, ela fendeu o espaço e bloqueou o caminho do imperador Tianming. Qin Wujie viu isso e riu alto. Seu sujeito, você tentou me emboscar quando eu estava passando pela tribulação naquela época. Você é realmente desprezível. Agora, morra para mim. Filho do submundo celestial, caia fora. Com apenas 2 movimentos, Qin Wujie foi enviado voando diretamente. Ao ver Qin Wujie ser arremessado, Su Shen não pôde deixar de lamentar por ele em seu coração. O filho do submundo celestial havia cultivado por milhões de anos e até refinado o mundo, rompendo suas correntes. Sua força não era inferior à do antigo deus principal e do senhor demônio da grande vastidão. Qin Wujie, sem uma arma feroz inigualável como a lâmina imortal do submundo em mãos,
Resistir a 2 movimentos sem morrer já o tornava um saco de pancadas de primeira classe. O Imperador Marcial das 10 Absolutos aproveitou a brecha e atacou diretamente o filho do submundo celestial. O inimigo de um inimigo é um amigo. Embora o Imperador Marcial das 10 Absolutos não soubesse qual era a queixa de Su Shen contra o filho do submundo celestial, ele sabia que esta era uma oportunidade única na vida. O filho do submundo celestial rugiu com raiva. Idiotas, todos vocês são idiotas. Vocês são apenas seres de um único mundo. Por que tem que lutar contra mim até a morte? Você quer que eu morra, mas eu não vou facilitar para você hoje. O filho do submundo celestial tornou-se implacável. Sua aura ardeu e ele despedaçou uma após a outra as encarnações do caminho marcial do Imperador Marcial das 10 Absolutos. Su Shen segurava a lâmina imortal do submundo, mas não desferiu um golpe fatal imediatamente. Companheiro daoísta, o que você está esperando para atacar? O Imperador Marcial das 10 Absolutos, enfrentando o contra-ataque do filho do submundo celestial, estava sofrendo imensamente e não pôde deixar de falar na direção de Su Shen. Ao ouvir isso, Su Shen golpeou diretamente o filho do submundo celestial com um único ataque. A lâmina estilhaçou o céu, extinguiu o submundo e moveu o universo. O filho do submundo celestial gritou, e um de seus braços foi cortado diretamente pela lâmina imortal do submundo. O Imperador Marcial das 10 Absolutos viu isso e atacou imediatamente, estilhaçando o corpo físico do filho do submundo celestial, manchando o espaço infinito com sangue. O espírito primordial do filho do submundo celestial, vendo que as coisas não estavam certas, abandonou a batalha e tentou escapar diretamente. Su Shen segurava a lâmina imortal do submundo, pretendendo aniquilar completamente o espírito primordial do filho do submundo celestial. O Imperador Marcial das 10 Absolutos viu isso, e um brilho sutil apareceu em seus olhos. Esta lâmina. Su Shen virou a lâmina diretamente e golpeou em direção ao Imperador Marcial das 10 Absolutos. No mesmo momento, o Imperador Marcial das 10 Absolutos, segurando o movimento mortal, transformou-se em uma tribulação imperial de abalar o mundo, também golpeando em direção a Su Shen, após eliminar a ameaça do filho do submundo celestial. O próximo alvo do Imperador Marcial das 10 Absolutos era os relativamente mais fracos Su Shen e Qin Wu-Jie. Ele não tinha intenção de deixá-los ir. Su Shen também conhecia os pensamentos do Imperador Marcial das 10 Absolutos. Se não são da minha raça, seus corações devem ser diferentes. Sem mencionar que o filho do submundo celestial havia massacrado o mundo onde o Imperador Marcial das 10 Absolutos residia, destruindo sua linhagem do Dao, e todos os seus parentes, amigos, esposa e filhos foram refinados pelo filho do submundo celestial. Depois de matar o filho do submundo celestial, o Imperador Marcial das 10 Absolutos certamente não pouparia o universo onde ele residia. Sem a obstrução do filho do submundo celestial, ele entraria facilmente naquele universo, massacraria todos os seres vivos e refinaria o coração do universo. Sua força poderia até avançar ainda mais. O Imperador Marcial das 10 Absolutos ficou um pouco surpreso. No entanto, ele não se importou. No máximo, é apenas uma arma. Assim que o Imperador Marcial das 10 Absolutos terminou de falar, a lâmina imortal do submundo soltou-se da mão de Su Shen e transformou-se em um ser vivo. O ser vestia um manto de penas de cor chum escura, exalando uma aura profunda e sombria e uma majestade insondável. O espaço inflamou-se com chamas abissais, queimando tudo. A divindade dentro da lâmina imortal do submundo reviveu. Nos céus e na terra, houve cânticos intermináveis. Mas aqueles cânticos pareciam completamente aterrorizados. Imperador imortal do submundo. Como isso é possível? O Imperador Marcial das 10 Absolutos ficou muito alarmado. O pensamento divino existente dentro daquela lâmina era, na verdade, um dominador no auge de 3 tribulações. Embora este dominador no auge de 3 tribulações não possuísse mais seu antigo grande poder, sendo apenas um corpo remanescente. No entanto, ele deu ao Imperador Marcial das 10 Absolutos uma sensação de perigo inigualável, aterrorizante. Este era, na verdade, outro dominador supremo que havia passado pela tribulação imperial de 9 níveis e alcançado o Dao com potencial infinito. Uma das encarnações do caminho marcial do Imperador Marcial das 10 Absolutos foi despedaçada diretamente. Ele cuspiu de repente um bocado de sangue fresco, já gravemente ferido. Isso piorou ainda mais as coisas. Su Shen ficou com as mãos atrás das costas, observando a cena. O corpo remanescente do Imperador Imortal do submundo era seu último trunfo. No entanto, se ele pudesse matar o grande inimigo, o Imperador Marcial das 10 Absolutos, usá-lo não seria uma perda. Eu sou da Aliança de Transmigração. Se você me matar, a notícia certamente será conhecida pela Aliança de Transmigração, e então indivíduos poderosos da Aliança virão certamente para aniquilá-lo. Você também é um ser de fora deste mundo, então deve saber o quão poderosa é a Aliança de Transmigração. O Imperador Marcial das 10 Absolutos, gravemente ferido, ameaçou Su Shen. Aliança de Transmigração? A expressão de Su Shen era estranha. Primeiro o salão do deus principal, depois a Aliança de Transmigração? Considerando sua identidade, ele parecia ser um transmigrado também. Que tipo de aliança de transmigração maldita era essa, que não o convidou? Su Shen, sob o olhar incrédulo do Imperador Marcial das 10 Absolutos, ativou diretamente o poder final da lâmina imortal do submundo para matá-lo. Imperador Shen, se você não vier ajudar, eu vou morrer. Qin Wu-Jie exclamou. Ele, que havia sido enviado voando, recuperou-se de seus ferimentos e conseguiu bloquear novamente o espírito primordial do filho do submundo celestial. Capítulo 266. O filho do submundo celestial estava incrivelmente frustrado. Esta formiga diante dele realmente ousava detê-lo. Se ele não estivesse gravemente ferido, com seu corpo físico destruído, restando apenas seu espírito primordial e sua força sendo menos de 1% do seu auge, ele já teria matado essa figura de formiga com um tapa há muito tempo.
Qin Wu-jie guardava rancor. Ele estava cheio de aura, mas foi enviado voando por 2 tapas desse sujeito. Vendo o filho do submundo celestial gravemente ferido, com apenas seu espírito primordial restante, Qin Wu-jie sentiu que era hora de um duelo justo. Enquanto Su Shen e o imperador marcial das 10 absolutos tramavam e lutavam, Qin Wu-jie bloqueou decisivamente o filho do submundo celestial. Justo quando Qin Wu-jie e o espírito primordial ferido do filho do submundo celestial estavam travados em uma batalha feroz, o filho do submundo celestial de repente convocou uma cabaça, cheia de incontáveis luzes imortais e intenção assassina inigualável, sugando Qin Wu-jie diretamente para dentro dela. E aquele grito miserável era a voz de Qin Wu-jie vindo de dentro da cabaça. Um dos 9 grandes tesouros inatos, a cabaça de refinamento do céu. Su Shen também não esperava que o filho do submundo celestial possuísse um dos 9 grandes tesouros inatos, uma criação verdadeiramente extraordinária. A lâmina imortal do submundo, tendo matado o imperador marcial das 10 absolutos, perdeu seu brilho divino e sua luz abissal escureceu. Apesar disso, Su Shen ainda perseguiu o filho do submundo celestial. Observando Su Shen persegui-lo, o filho do submundo celestial rangeu os dentes de ódio, mas não demorou para lutar. Ele fugiu diretamente para o universo original. Assim que refinasse o corpo caótico e se recuperasse de seus ferimentos, ele voltaria para eliminar o herdeiro das 10.000 leis. Ele estava determinado a apagar todos os vestígios das 10.000 leis. Su Shen viu o filho do submundo celestial tentando escapar. Ele sabia que se ele conseguisse refinar Qin Wu-jie e se recuperar de seus ferimentos, ele se tornaria difícil de lidar. Sem mencionar que a essência do corpo caótico poderia até permitir que o cultivo do filho do submundo celestial avançasse ainda mais. Su Shen perseguiu o filho do submundo celestial, estilhaçando o espaço ao longo do caminho. A aura do filho do submundo celestial desapareceu de repente quando ele entrou no universo original. Su Shen retornou ao universo original, mas não encontrou vestígios do filho do submundo celestial. A aura do filho do submundo celestial parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Não, ele deve estar neste universo, apenas escondido em um espaço que eu não conheço. Atrás da cabeça de Su Shen, uma roda de tesouro dourada emergiu. Esta era a roda do tesouro do tempo, um dos 9 grandes tesouros inatos. O poder do tempo iluminou incontáveis raças, e Su Shen procurou pelo filho do submundo celestial dentro do longo rio do tempo. Embora o filho do submundo celestial não tenha sido encontrado, Su Shen descobriu um lugar misterioso que o atraía sutilmente. Conforme ele se tornava mais proficiente com a roda do tesouro do tempo, a força de atração aumentava. Su Shen não hesitou. Ele seguiu a atração misteriosa e dirigiu-se naquela direção. Ele tinha o pressentimento de que o filho do submundo celestial poderia estar naquele lugar desconhecido. As miríades de raças do céu estrelado estavam em alvoroço. É o imperador. O imperador voltou de novo? Poderia ser que o imperador retornou para liderar toda a corte imperial à transcendência? Muitos indivíduos poderosos entre as miríades de raças ficaram chocados ao ver Su Shen retornar repentinamente ao universo original. Poderia ser que alguém pudesse retornar após transcender? Não. Nunca houve um transcendente que pudesse retornar ao longo da história. O imperador, ele desapareceu novamente. Poderia ser que ele conseguiu transcender de novo? Entre as miríades de raças, existências antigas caíram em dúvida sobre si mesmas. O que exatamente estava acontecendo? O filho do submundo celestial, usando a cabaça de refinamento do céu, chegou ao espaço mais misterioso. O filho do submundo celestial ficou radiante e riu descontroladamente. Quantos heróis ao longo da história buscaram a transcendência ilusória, apenas para falhar no final? Todas as lendas de transcendência não passam de mentiras. Mas tudo isso está prestes a ser despedaçado. Eu, o filho do submundo celestial, estou destinado a me tornar o primeiro transcendente da história, a viajar para um mundo mais vasto. Os olhos do filho do submundo celestial estavam cheios de anseio e esperança. Agora para ele, o universo inteiro era uma gaiola que apenas acorrentaria seu crescimento. Um mundo mais vasto era sua verdadeira busca. O filho do submundo celestial despedaçou a barreira final e viu o coração do universo. Era uma existência indescritível. Bilhões de leis fluíam dentro dele, aniquilando, renascendo, construindo imagens de mares de estrelas aparecendo e desaparecendo, e a reencarnação de todas as coisas. Com apenas um olhar, incontáveis fragmentos de leis profundos e insondáveis, além de sua compreensão, inundaram sua mente como se um universo inteiro o estivesse esmagando, ameaçando despedaçá-lo. O filho do submundo celestial tremeu todo. Foi apenas quando a cabaça de refinamento do céu emitiu luz imortal que ele evitou uma calamidade. Sem a cabaça de refinamento do céu como chave, o filho do submundo celestial poderia já ter morrido naquele momento. Mas ele não morreu. Isso o deixou ainda mais convencido de que ele era destinado pelo destino. Atrás dele, seu grande inimigo não o havia perseguido, o que permitiu ao filho do submundo celestial dar um suspiro de alívio. Mesmo que aquele sujeito pudesse nos alcançar, sem a proteção dos 9 grandes tesouros inatos, ele seria esmagado pela vontade do universo. O filho do submundo celestial não acreditava que Su Shen pudesse obter os 9 grandes tesouros inatos. Até o imperador imortal do submundo, que era considerado o mais forte ao longo da história, não obteve os 9 grandes tesouros inatos completos. Apenas ele, como favorecido do destino, poderia obter um dos 9 grandes tesouros inatos e, com seu talento supremo, pisar neste lugar, possuindo a qualificação para refinar o coração do universo. Antes de tentar refinar o coração do universo, o filho do submundo celestial ainda tinha um assunto a resolver. Dentro da cabaça de refinamento do céu, não havia mais movimento. A origem refinada do corpo caótico era equivalente a dezenas de seres supremos, um supertônico que poderia restaurá-lo rapidamente ao seu auge. Assim que o filho do submundo celestial abriu a cabaça de refinamento do céu, a cabaça anteriormente silenciosa de repente explodiu com uma aura poderosa, com o ki do caos misturado dentro da luz imortal.
Seu bastardo maldito, você realmente ainda quer refinar seu vovô. Qin Wujie estava furioso. O filho do submundo celestial fechou rapidamente a cabaça de refinamento do céu. Qin Wujie foi fechado de volta lá dentro. Droga, o corpo caótico é poderoso demais. Refiná-lo não é algo que possa ser feito da noite para o dia. O filho do submundo celestial estava irritado. Este corpo caótico na verdade aprendeu a fingir de morto. Se ele não tivesse reagido rapidamente, as consequências teriam sido inimagináveis. Embora fosse um grande tônico, era também como uma pedra em uma latrina, ao mesmo tempo fedorenta e dura. Agora, eu só posso refinar o coração do universo primeiro. O filho do submundo celestial não pretendia continuar esperando que a cabaça de refinamento do céu refinasse Qin Wujie. Ele entendeu. Atraso gera problemas. O filho do submundo celestial despejou toda a força de sua vida no coração do universo, transformando-o em uma fornalha. Todo o espaço misterioso vibrou violentamente. Neste momento, o filho do submundo celestial sentiu um poder sem precedentes. Ele parecia controlar o universo inteiro. Isso era diferente da marca do universo, que era apenas um poder trivial usado pelo coração do universo para manter a ordem. Agora, este poder parecia capaz de criar a reencarnação de todas as coisas e fazer com que o universo nascesse e perecesse com um único pensamento. Justo quando o filho do submundo celestial estava prestes a refinar completamente o coração do universo, o incrivelmente dócil coração do universo de repente explodiu com uma força repulsiva aterrorizante. Correntes representando a ordem estenderam-se do reino do vazio, perfurando diretamente o espírito primordial do filho do submundo celestial. Aquele espírito primordial, que era indestrutível através de incontáveis calamidades, estilhaçou-se como porcelana, emitindo um lamento fúnebre. O filho do submundo celestial tentou de repente libertar-se, mas foi varrido e desintegrado pelas leis aterrorizantes. No final, ele na verdade transformou-se em nada. Em todo o espaço misterioso, apenas a turbulência temporal do colapso das leis permaneceu. Capítulo 267. Su Shen estava muito intrigado. Ele não viu a figura do filho do submundo celestial, nem encontrou sua aura, como se ele tivesse desaparecido no ar. Aquele é o coração do universo? Su Shen também chegou ao lugar misterioso. Ele também viu aquele objeto indescritível. Su Shen ainda planejava encontrar a figura do filho do submundo celestial para evitar um ataque surpresa. Infelizmente não havia movimento ao redor. Su Shen rompeu a barreira, onde havia uma corrente caótica de aura destrutiva. Ele não encontrou o filho do submundo celestial, mas encontrou a cabaça de refinamento do céu. Su Shen abriu a cabaça e libertou Qin Wujie de dentro dela. Qin Wujie estava irreconhecível, seu dal do caos havia derretido. Talvez, se Su Shen tivesse chegado 100 anos depois, Qin Wujie teria sido completamente refinado pela cabaça, tornando-se uma pílula do caos, um grande tônico. Qin Wujie ainda mantinha um traço de aura. O filho do submundo celestial, porém, havia desaparecido. Parece que o filho do submundo celestial já está morto. Su Shen olhou para o coração do universo. Ele não tinha pressa em refiná-lo. Su Shen guardou a cabaça de refinamento do céu. Com sua força, suprimir o tesouro foi sem esforço. Como um dos 9 grandes tesouros inatos, era naturalmente extraordinário, capaz de refinar todas as coisas nos céus e transformá-las em cultivo. Su Shen levou Qin Wujie de volta à corte imperial e fez com que ele consumisse medicina divina, esperando que ele pudesse se recuperar. Su Shen então convocou o imperador Shan e Xiao. Mestre, nem mesmo você está confiante. Imperador Shan ouviu Su Shen aparentemente proferindo suas últimas palavras. Ela puxou a manga de Su Shen, incapaz de suportar sua partida. Xiao permaneceu em silêncio, olhando para aquela figura majestosa. Su Shen eventualmente partiu. Ele confiou todos os assuntos a terceiros e selou o imperador Shan e Xiao. Talvez ele ainda retornasse. Talvez ele morresse. No entanto, Su Shen acreditava que definitivamente voltaria. Vendo o caminho para a transcendência tão próximo, Su Shen não desistiria. Mesmo que a estrada à frente fosse etérea. Su Shen descobriu que a fusão com o coração do universo foi muito mais suave do que ele imaginara. O coração do universo tinha uma força repulsiva, mas foi facilmente suprimida por Su Shen. Incontáveis milênios se passaram sem que ele percebesse. Su Shen abriu os olhos com uma expressão estranha. Ele parecia controlar todo o universo com um único pensamento. Ele refinou o coração do universo sem qualquer impedimento. Muitas memórias surgiram em sua mente. Eram memórias de legados de além do mundo. Neste momento, ele pertencia oficialmente ao mar do universo do vazio, possuindo a qualificação para cultivar no mar do universo do vazio e sendo capaz de pisar em um reino superior, dominador de 36 tribulações, em troca de um vislumbre de esperança para a ascensão imortal. Su Shen começou a organizar as memórias que apareceram subitamente em sua mente. Ele parecia vir de um lugar chamado Terra da Finalidade. Um espírito imortal com a maior aptidão em um lugar formado por um fiapo de aura deixado por um imortal verdadeiro. Ele foi lançado no mar do universo do vazio por 2 grandes poderes da Terra da Finalidade, em um local onde um imortal verdadeiro havia caído. O mar do universo do vazio é vasto. Su Shen não sabe exatamente o quão vasto ele é. Sua memória não contém legados, apenas o conhecimento de que os universos aqui são tão numerosos quanto grãos de areia. E o mundo em que ele está é meramente um grão insignificante entre incontáveis outros. Aqui, existe uma potência suprema cujo Dao estabeleceu regras de cultivo para todos os seres. Para se tornar um imortal verdadeiro, imortal por bilhões de tribulações, indestrutível por bilhões de tribulações e eternamente transcendente. Deve-se seguir as regras estabelecidas por essa potência suprema e cultivar passo a passo. No lugar onde Su Shen estava, o imortal verdadeiro do mar do universo do vazio caiu, deixando uma posição de imortal verdadeiro vaga, o que levou inúmeras forças poderosas a intervir e investir em incontáveis gênios. O coração do universo é a prova do mar do universo do vazio. Somente ao obter o coração do universo alguém será reconhecido como pertencente ao mar do universo do vazio e poderá competir pelo caminho para a imortalidade.
Refinar o coração do universo não é fácil. De acordo com as regras do mar do universo do vazio, o valor de repulsão para um ser vivo de um universo nativo dentro do mar do universo do vazio para refinar o coração do universo é de 100%. Para cada tesouro companheiro cósmico obtido, o valor de repulsão diminui proporcionalmente. No universo de Sushen, para cada um dos 9 grandes tesouros inatos possuídos, o valor de repulsão diminui em 10%. No entanto, terras imortais externas possuem meios, elas não precisam de tesouros. E o valor de repulsão para refinar o coração do universo é diretamente cortado pela metade. Esta também era a razão pela qual Zalvuin, com sua aptidão de ter passado por 7 tribulações imperiais, tinha confiança de declarar sua transcendência. O rosto de Sushen escureceu. Em sua vida anterior, sua tentativa de romper o mundo resultou em um valor de repulsão de 200%. Ele morreu diretamente pelo efeito rebote. Se ele possuísse ao menos um tesouro inato, teria transcendido em sua vida anterior. No entanto, ele tinha apenas 3/4 dos tesouros inatos, nem mesmo qualificando-se para sentir o coração do universo. Nesta vida, com a identidade de um espírito imortal externo e os 3 grandes tesouros inatos, a roda do tesouro do tempo, a cabaça de refinamento do céu e o livro da morte, ele refinou facilmente o coração do universo. O filho do submundo celestial, aquele sujeito azarado, não sabia desses fatos. Ele não veio do exterior, mas foi criado pelo submundo ao longo de dezenas de milhões de anos, acreditando erroneamente que um tesouro inato era suficiente para refinar o coração do universo. Como resultado, ele morreu de forma absoluta, e nem mesmo Sushen conseguiu encontrar um traço dele. A aura de Sushen atingiu seu pico. Superou até mesmo o imperador imortal do submundo do passado. Pico de dominador de 3 tribulações. Todos os seres vivos em todo o universo original sentiram um grande terror em seus corações. Era como se os céus estivessem enfurecidos, prestes a desencadear uma punição celestial. Cada movimento de Sushen era a vontade do céu. Ele é a consciência do universo, e a consciência do universo é ele. Este é o caminho do cultivo no mar do universo do vazio. Para se tornar mais forte, é preciso devorar continuamente outros universos, transformando-os em recursos próprios, e passar gradualmente por 36 tribulações para cultivar até o dominador de pico, só então tendo um vislumbre de chance de competir por uma posição imortal. Neste lugar onde o imortal verdadeiro caiu, quantos universos existem? Quantos prodígios? Quantas potências indestrutíveis acumuladas ao longo de centenas de milhões de anos? No entanto, Sushen não recuou. Seu estado de espírito há muito havia sido reduzido apenas a uma vontade forte de perseguir o Dao. Sabendo que ainda havia um caminho infinito pela frente, ele não sentiu perda ou desânimo, mas sim empolgação. Desta vez, Sushen deixou facilmente o universo original, transcendendo os céus e a terra. O mundo além do universo é um caos sem limites. Aqui não há céu nem terra, e os conceitos de tempo e espaço parecem desaparecer, completamente aniquilados. Como se toda a existência tivesse sido forçadamente despojada de sua fundação. Sushen poderia facilmente destruir o universo original com um único pensamento. Como um dominador de pico de 3 tribulações, estar aqui agora era como um boi de barro entrando no mar, incapaz de provocar uma única ondulação, eternamente sufocante. Ao lado do universo original havia um mundo ligeiramente menor, que era o mundo do imperador marcial das 10 absolutas. Sushen não continuou explorando. Ele refinou o mundo onde o imperador marcial das 10 absolutas residia e fundiu-o com o universo original. Incontáveis milênios se passaram sem que ele percebesse. Em um certo dia, os seres dentro do universo original sentiram algo de repente. Estranho, porque minha velocidade de cultivo é o dobro do normal. Sou eu um gênio inigualável oculto que finalmente passou por um despertar? Eu consegui um avanço. Eu estava estagnado no pico do Nirvana por 1000 anos e finalmente consegui um avanço. Maldito velho rival, eu vou limpar todos os obstáculos. O quê? Por que você também rompeu para o Reino Santo? Quase imperador, um velho monstro rompeu para quase imperador. O que é um quase imperador? Alguém se tornou um imperador. Ah não, há mais de um imperador. 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 268. O universo original tremeu. Seres poderosos alcançavam continuamente o reino imperador. O portão imperial das 10.000 leis, os seres antigos selados pela corte imperial e as potências de pico de quase imperador escondidas por outras raças. Todos se libertaram do selo e emergiram neste momento, lutando pelo reino imperador. 5 imperadores aparecendo simultaneamente, que ocasião grandiosa era essa? No entanto, este não era o fim. Nas profundezas da corte imperial, com o surgimento de 2 auras poderosas varrendo o universo e rompendo restrições, elas estavam prestes a dividir o universo em 2. São aquelas 2 fadas da corte imperial. Elas emergiram, elas também vão alcançar o reino imperador? Entre os 5 que alcançaram o reino imperador, havia seres antigos que as reconheceram. Entre os 5, 2 olharam um para o outro, ambos vendo o presságio sombrio nos olhos do outro. Esses 2 eram o imperador da espada sem forma e o grande imperador do alvorecer. Embora tivessem caído do reino imperador, sobreviveram por incontáveis anos por causa disso. Imperador Shan e Xiao. Uma transformada de um dos 9 grandes tesouros inatos e a outra favorecida pela sorte da terra sagrada do Lago de Jade por dezenas de milhões de anos. Tinham aptidões que não eram inferiores ao corpo caótico e ao filho do submundo celestial. Ambas atraíram a calamidade celestial de 9 tribulações, de terror sem limites. O que está acontecendo? Por que perdi o controle sobre o céu e a terra? Eu não sou mais um grande imperador? O que eu sou? O imperador da espada sem forma e o grande imperador do alvorecer viram o desamparo nos olhos um do outro. Eles sabiam que terminaria assim. Imperador Shan e Xiao eram fortes demais. Eles simplesmente não podiam competir com elas. Outro mundo. Sushen sentiu-se passando por uma transformação como um Nirvana, com grande terror e grande oportunidade, mas, felizmente, ele rompeu as restrições com sucesso e sem muito perigo. Ele refinou o mundo onde o imperador marcial das 10 absolutas residia, e o vasto Ki e as leis fundiram-se com o universo original, tornando-o ainda mais poderoso, capaz de dar à luz mais gênios e potências, beneficiando todos os seres vivos. O mundo onde um dominador de pico de 3 tribulações residia permitiu que o cultivo de Sushen avançasse ainda mais.
rompendo restrições e alcançando o estágio inicial de um dominador de 4 tribulações. Su Shen sentiu a aura de Imperador Shan e Xiao alcançando o Dao, e um sorriso apareceu em seu rosto. No entanto, havia muitas potências no universo atual, incluindo Qin Wuji, que ainda não havia morrido, e Imperador Shan e Xiao, que haviam passado por 9 tribulações e tinham potencial infinito, bloqueando as qualificações de muitas potências para avanços futuros. Se ele quisesse sair desta terra de ascensão imortal, ainda precisaria de mais recursos e de se tornar ainda mais forte. Hein? Su Shen sentiu subitamente uma aura tênue, separada por uma distância infinita, mas neste vazio sem conceito, era como um pequeno perilampo, dissipando a escuridão e apontando a direção. Su Shen pensou subitamente. O Imperador Marcial das 10 Absolutas parecia ter vindo daquela Aliança dos Transcendentes. Porque ele matou o Imperador Marcial das 10 Absolutas, a Aliança dos Transcendentes parecia que iria retaliar contra ele. O dono daquela aura não poderia ser da Aliança dos Transcendentes? Wang Po-Tian vinha da Aliança dos Transcendentes. A Aliança dos Transcendentes era composta por incontáveis transmigrados. Cada transmigrado era abençoado com grande sorte e, devido a vários acidentes, almas solitárias chegavam a outro mundo. Mas eles não tinham apoio até que transmigrados poderosos surgiram, determinados a dar a cada alma de outro mundo um lar acolhedor, o que levou à existência da Aliança dos Transcendentes. Talvez a Aliança não fosse a força mais forte, mas era definitivamente a força mais unida. Qualquer um que matasse um transmigrado, não importa a que força pertencesse, enfrentaria inevitavelmente a retaliação da Aliança dos Transcendentes. Dezenas de milhares de anos atrás, um transmigrado chamado Imperador Marcial das 10 Absolutas morreu. Antes de sua morte, ele enviou desesperadamente uma coordenada. Isso enfureceu um velho transmigrado no ramo do mar do universo do vazio da Aliança, dentro da Terra de Ascensão Imortal, que emitiu diretamente uma recompensa. Wang Po-Tian descobriu que este alvo de recompensa estava muito perto dele. O alvo também era seu irmão de armas. Quando ambos eram fracos, conheceram-se em um grupo de chat de transmigrados e encorajaram-se mutuamente. Juntos, foram de meros ninguém a dominadores de universo, transcendendo o mundo. Foi apenas após milhões de anos de separação que seu bom irmão, o Imperador Marcial das 10 Absolutas, perdeu gradualmente o contato. E Wang Po-Tian quase se esquecera dele até ver aquela recompensa. Matar meu irmão, não importa quem você seja, você pagará o preço. Wang Po-Tian jurou. Seja pela recompensa ou para vingar seu irmão que caminhou com ele desde a obscuridade. Wang Po-Tian estava determinado a matar o culpado e manter o prestígio da Aliança dos Transcendentes. Um dominador de 5 tribulações, esta era sua confiança. De repente, Wang Po-Tian franziu a testa. Um selo imperial dourado, tecido de incontáveis leis do Dao, manifestou-se e formou uma gaiola em todas as direções. Tudo foi muito repentino. Wang Po-Tian não teve tempo de esquivar. A energia aterrorizante comprimiu diretamente o vazio, formando um espaço destrutivo. Surgiu com flutuações inigualáveis. Wang Po-Tian liberou uma aura aterrorizante, transformando-se em um gigante dourado, rasgando a gaiola destrutiva com as mãos. Seu corpo indestrutível vertia sangue e seu cabelo estava desgrenhado. Quem ousa atacar a Aliança dos Transcendentes e obstruí-la de cumprir seus deveres? A aura de Wang Po-Tian tremeu, sua figura imponente rivalizando com o céu estrelado. Embora ele parecesse um pouco desgrenhado. Aliança dos Transcendentes? Parece que eu estava certo. Uma luz do Dao de 5 cores dissipou o caos e dela saiu uma figura suprema em trajes imperiais, segurando uma lâmina do submundo, com o contorno de uma roda de tesouro aparecendo atrás dele e a cabaça de refinamento do céu acima de sua cabeça. Este era Su Shen. Su Shen sentiu a força aterrorizante de Wang Po-Tian, muito mais poderosa que a do Imperador Marcial das 10 Absolutas de antes. Aquele movimento de agora apenas deixou Wang Po-Tian um pouco desgrenhado, sem causar ferimentos graves. Wang Po-Tian olhou para aquela figura e reagiu. Você matou meu irmão, o Imperador Marcial das 10 Absolutas. Você é um dominador supremo que passou por mais de 7 tribulações imperiais, um indivíduo talentoso. Mas é uma pena que não devesse ter ofendido minha Aliança dos Transcendentes. O lema da Aliança dos Transcendentes é que cada membro é um irmão. Se você matar meu irmão, não importa quem você seja ou de que força venha, nós o caçaremos até os confins da terra até que você esteja completamente morto. Wang Po-Tian estava um pouco surpreso, mas não excessivamente. Embora dominadores supremos fossem raros, o lema da aliança era que, contanto que alguém matasse um irmão, não importa quão alta fosse sua aptidão, ele era um inimigo e seria caçado até a morte. Su Shen. Na verdade, ele também era um transmigrado, mas ele não tinha a certificação da Aliança dos Transcendentes. Infelizmente, Wang Po-Tian não pretendia ouvir sua persuasão. Esta estava destinada a ser uma batalha feroz. Capítulo 269. O universo do Imperador Shen. Desde que o Imperador Shen desapareceu, ele não reapareceu. Este desaparecimento durou 1 milhão de anos, até o Imperador Shan e Xiao vasculharam todo o universo, mas não encontraram nenhum rastro de Su Shen. No entanto, nenhum dos dois desistiu. O universo estava constantemente repleto de indivíduos fortes, prósperos e florescentes. Com o passar do tempo surgiram grandes imperadores, alguns dos quais se autodecapitaram e se transformaram novamente em áreas restritas. Ao longo de 1 milhão de anos, o Imperador Shan e Xiao tornaram-se os maiores terrores do mundo. Seus talentos eram assombrosos, criando métodos imortais e vivendo através de uma era após outra. A força deles também se aproximava da de um dominador de 2 tribulações. No entanto, eles ainda eram incapazes de deixar este reino. Todo o universo foi selado por Su Shen. Eles não conseguiam quebrar o selo. Mestre, Shan acredita que você ainda está vivo. O Imperador Shan tentou transcender mais uma vez, mas falhou. Ela contemplou o espaço sem limites que parecia não existir. Ela sempre acreditou que Su Shen ainda estava vivo. O dominador da corte imperial jamais poderia morrer. Xiao também tentou transcender novamente e falhou. Logo, o método da longevidade entrará em sua próxima fase. Alimentar-me da sabedoria de todos os seres certamente me permitirá avançar ainda mais. Irmão, Xiao com certeza encontrará você. Xiao jurou em seu coração. No entanto, neste momento, tanto o Imperador Shan quanto Xiao olharam em uma direção. Aquela era a corte imperial onde o Imperador Shen residira outrora.
Mesmo após 1 milhão de anos, ela permanecia como a força mais poderosa deste universo, com incontáveis fundamentos. Lá, uma aura incrivelmente aterrorizante varreu o cosmos. Eu, Qin Wu-Jie, finalmente voltei. Após 1 milhão de anos, os ferimentos de Qin Wu-Jie finalmente cicatrizaram, com medicina divina e até mesmo sua compreensão da origem do corpo caótico. Seu cultivo avançou ainda mais. Ele foi o primeiro a romper para o nível de dominador de 2 tribulações. Estranho, por que não encontrei nenhum rastro daquele companheiro, o Imperador Shen? Qin Wu-Jie vasculhou todo o universo, mas não encontrou sinal de Su Shen. Ele agora se sentia mais forte do que nunca, certo de que poderia derrotar Su Shen. Finalmente, Qin Wu-Jie encontrou o Imperador Shan e Xiao. Por meio deles, soube que Su Shen nunca havia reaparecido. Aquele cara deve ter transcendido. Mas não sei o que aconteceu, ele não pode voltar, então seu vovô Qin deve agir. Qin Wu-Jie uma vez seguirá Su Shen para outro mundo. Ele conhecia muitos segredos. Ele também acreditava que Su Shen não estava morto. Qin Wu-Jie tentou transcender e após uma grande batalha, finalmente rompeu o selo de Su Shen. Parece que a transcendência não é tão difícil, afinal. Qin Wu-Jie ponderou em seu coração. Ele se sentia muito relaxado. Devia ser porque ele era poderoso demais. Qin Wu-Jie não conhecia as regras do mar do universo do vazio. Depois que um mundo possui um transcendente, os seres daquele mundo podem deixar seu lugar de origem e viajar pelo mar do universo do vazio. No entanto, não importa o quanto os seres daquele mundo cultivem, eles não superarão a pessoa que controla o coração do universo daquele mundo, a menos que ele também controle o coração do universo. Após Qin Wu-Jie transcender, ele encontrou um vazio. Ele começou a procurar por rastros de Su Shen e qualquer sinal de vida. Quem sabe quanto tempo passou? Talvez 100 mil anos, talvez mais. Ele finalmente encontrou vestígios de uma grande batalha. Imperador Shen deve ser aquele cara, o Imperador Shen. Qin Wu-Jie ficou radiante. Ele decidiu que deveria resgatar seu bom irmão do perigo. Su Shen e Wang Potian estavam em uma grande batalha. Este era um oponente extremamente aterrorizante. Su Shen e Wang Potian estavam em um impasse há 1 milhão de anos, com ambos os lados tendo vitórias e derrotas, e ambos sofrendo ferimentos. Um mero dominador que acabou de entrar na 4ª tribulação pode lutar comigo a este ponto e me ferir. A tribulação do Imperador pela qual você passou foi de muito mais que 7 níveis. Wang Potian estava surpreso com a força de Su Shen. Era algo extraordinário. Mas ele ainda ia morrer. Su Shen permaneceu em silêncio. Entre eles, ainda não se sabia quem sairia vitorioso. Imperador Shen, então você está aqui. Após um número desconhecido de anos, uma terceira voz ecoou neste espaço. Este é o trunfo que você estava esperando? O físico mais forte nascido do destino de um universo? Wang Potian zombou com desdém. Quando nossa aliança dos transcendentes age, não importa quem você seja, você deve obedecer. Qin Wu-Jie finalmente encontrou Su Shen. Ele estava muito feliz. Ele estivera completamente sozinho, perdendo a noção do tempo. Que palavras grandiosas. Qin Wu-Jie viu que alguém estava tentando matar Su Shen. Qin Wu-Jie respondeu friamente. Eu, Qin Wu-Jie, não me importo com a sua maldita aliança dos transcendentes. O Imperador Shen só pode ser derrotado pelas minhas próprias mãos. Qin Wu-Jie fez seu movimento. Ele queria matar Wang Potian para provar sua força atual. Su Shen ficou chocado. Ele não esperava que quem viria seria Qin Wu-Jie. Qin Wu-Jie era realmente corajoso. Embora o cultivo de Qin Wu-Jie tivesse atingido o estágio de dominador de 2 tribulações, Wang Potian era um dominador de 5 tribulações. Um movimento. Qin Wu-Jie percebeu que o indivíduo forte que conseguia prender Su Shen por tanto tempo parecia ter alguma força. 2 movimentos. Antes que Qin Wu-Jie pudesse sequer mudar sua expressão, ele foi diretamente estilhaçado. Seu corpo caótico deixando apenas um minúsculo fragmento de espírito primordial. 3 movimentos. Quando o terceiro movimento estava prestes a atingir, Qin Wu-Jie gritou, Imperador Shen, salve-me. Desta vez, ele realmente ia morrer, algo ainda mais terrível do que ser refinado pela cabaça de refinar o céu. Em apenas alguns pensamentos, a força de Su Shen se recuperou ligeiramente. Ele se moveu para bloquear Wang Potian, impedindo de matar Qin Wu-Jie. Su Shen agarrou o espírito primordial de Qin Wu-Jie. Isso salvou Qin Wu-Jie da morte imediata. Ambos os lados explodiram em outra grande batalha. Quem sabe quantos anos mais se passaram. A expressão de Wang Potian mudou subitamente. Outra nova aura apareceu, caminhando pelo vazio. Parabéns, irmão Júnior, por refinar o coração do universo. Aquela figura apareceu. Era um homem em vestes azuis e brancas, com o Ki imortal flutuando, usando uma coroa de garça na cabeça. Ele parecia inofensivo, como um imortal banido, se não fosse por seus olhos puramente brancos. Su Shen sabia. Aquele irmão Júnior era um título para ele. Com apenas um olhar, Su Shen conheceu a origem do recém-chegado. Terra Imortal Eterna. Ele também vinha da Terra Imortal Eterna. Dentro da Terra Imortal Eterna, havia muitos prodígios que investiram nesta terra de ascensão imortal. Su Shen era apenas um deles. Além dele, havia muitos outros indivíduos poderosos. O Imperador Marcial dos 10 Absolutos tinha a Aliança dos Transcendentes como seu apoio. O histórico familiar de 100 mil de Su Shen não era à toa. Você é um imortal da Terra Imortal Eterna. Sua Terra Imortal Eterna ousa interferir nos assuntos da minha Aliança dos Transcendentes? Este sujeito matou um irmão da minha aliança, então está destinado a ser uma rixa sem fim. Se você o salvar, estará indo contra a minha Aliança dos Transcendentes, e você conhece as consequências. Os olhos de Wang Potian mostravam apreensão. Aquele jovem semelhante a um imortal, caminhando pelo vazio, era como um grande sol, escaldante e deslumbrante. Este era definitivamente um dominador de 10 tribulações ou mais. O imortal estreitou os olhos, suas pupilas brancas encarando Wang Potian.
Wang Potian sentiu um golpe pesado. A aliança dos transcendentes é de fato poderosa. Fora da terra de ascensão imortal, minha terra imortal eterna certamente recuaria. Mas, está é a terra de ascensão imortal. Não importa quão poderosa seja sua aliança dos transcendentes. Especialistas do reino imortal não podem interferir na terra de ascensão imortal no mar do universo do vazio. Portanto, sua ameaça aqui não é suficiente. Seria mais apropriado se Xuaniwan Wu viesse. O corpo de Wang Potian estilhaçou-se diretamente, desintegrando-se no vazio. Finalmente transformou-se em uma pilha disforme de itens. O aterrorizante imortal agarrou tudo com uma mão. Este coração do universo será um presente de desculpas pelo atraso do irmão sênior devido a assuntos pessoais. Espero que o irmão júnior não me culpe. Capítulo 270. Com apenas uma troca de golpes, Wang Potian foi morto instantaneamente. Obrigado, irmão sênior. Su Shen não recusou a oferta gentil do aterrorizante espírito imortal. O coração do universo de um dominador de 5 tribulações era suficiente para poupar-lhe incontáveis anos de cultivo. Aquele aterrorizante espírito imortal chamava-se Xie Liuyun. Assim como Su Shen, ele vinha da Terra Imortal Eterna e entrou na Terra de Ascensão Imortal para disputar a oportunidade de Ascensão Imortal. De acordo com Xie Liuyun, havia muitos espíritos imortais como eles vindos da Terra Imortal Eterna. No entanto, olhando para toda a Terra de Ascensão Imortal, os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna pareciam um pouco insignificantes. Para aguardar o momento de oportunidade do Dao Imortal, eles não tinham escolha a não ser se unirem. Enquanto Su Shen refinava o coração do universo, Xie Liuyun detectou a aura pertencente à Terra Imortal Eterna. Com base no princípio de trazer Su Shen para a subzona de ascensão imortal da Terra Imortal Eterna, onde espíritos imortais se ajudam para resistir a organizações malignas como a Aliança dos Transcendentes e o Salão do Deus Principal, Xie Liuyun seguiu a aura para encontrar Su Shen. No entanto, houve um pequeno contratempo no meio do caminho, que atrasou Xie Liuyun por 1 milhão de anos. Esta foi também a razão pela qual Xie Liuyun se desculpou com Su Shen. Xie Liuyun pegou um item semelhante a uma semente e disse: esta é uma rede do Dao Imortal estabelecida por um antigo praticante forte da nossa Terra Imortal Eterna dentro da Terra de Ascensão Imortal, usando seu próprio artefato do Dao como fundação. Todos os espíritos imortais da Terra Imortal Eterna dentro da Terra de Ascensão Imortal, após refiná-la, podem abrir um espaço de comunicação em virtude das características deixadas pela Terra Imortal Eterna. Su Shen ouviu isso e pensou: isso não é como uma rede, mas a conta de login é minha característica como espírito imortal da Terra Imortal Eterna? Para ser capaz de abrir tal espaço nesta vasta Terra de Ascensão Imortal, que tipo de existência seria aquela? O histórico familiar de 100 mil pontos desta vida não foi adicionado em vão. Su Shen também aprendeu com Xie Liuyun sobre o cultivo além do reino dominador, continuamente abatendo e expandindo o universo original. Cada tribulação de cultivo no reino dominador era uma mudança qualitativa. Da mesma forma, não era fácil atravessar 36 tribulações e ganhar a qualificação para competir por uma posição imortal. Cada tribulação exigia passar por um teste no escuro, e quanto mais se progredia, mais difíceis os testes se tornavam. O caminho do cultivo era tão difícil quanto subir ao céu. Para alcançar a posição de um verdadeiro imortal, era necessário ainda mais luta. Su Shen refinou a semente que Xie Liuyun entregou. Sua consciência entrou em um espaço misterioso. Milhões de anos se passaram, e nossa Terra Imortal Eterna finalmente tem uma nova pessoa novamente. Naquele espaço misterioso, uma risada suave ecoou, a voz clara como um sino de prata. Era uma mulher, de beleza inigualável. Uma pessoa nova, pergunto-me como é a aptidão dela? A última pessoa nova que veio tinha apenas uma aptidão de nível 4 e morreu em menos de 100 mil anos. A anterior tinha uma aptidão de nível 5 e viveu apenas 100 mil anos. Desta vez, espero não ficar desapontado. Uma voz áspera transformou-se em milhares de fantasmas de bestas viciosas. Uma após a outra, as auras apareceram. Havia 1000 delas. Todos eram espíritos imortais da Terra Imortal Eterna. No universo de Su Shen, um único ser de nível espírito imortal não nascia em dezenas de milhões de anos, mas aqui havia mais de 1000, e estes eram apenas os que apareciam no espaço misterioso neste momento. Talvez houvesse outros espíritos imortais fortes que não tivessem aparecido. Xie Liuyun também entrou no espaço misterioso e disse: ele certamente não decepcionará vocês. Quando o encontrei, ele já havia confrontado um dominador de 5 tribulações da Aliança dos Transcendentes por 1 milhão de anos sem ficar em desvantagem. Ondas de comoção ecoaram no espaço misterioso. Eles naturalmente viram que a força de Su Shen estava apenas no reino dominador de 4 tribulações. Cada tribulação era um novo céu. Além disso, a força da Aliança dos Transcendentes não era fraca. Cada transcendente era uma elite. Este recém-chegado, sendo capaz de cruzar um reino e lutar contra um praticante forte da Aliança dos Transcendentes sem ficar em desvantagem, significava que seu potencial não seria ruim. Su Shen descobriu que uma esfera de cristal gigante apareceu diante dele. Isso parecia um tanto familiar. Su Shen testou sua aptidão. Com o aparecimento de 9 raios de luz, exclamações surgiram. Aptidão de nível 9. Você passou pela tribulação celestial de 9 níveis? Aptidão suprema. O último a aparecer com a aptidão suprema foi você, pequeno Liuyun, e você tinha apenas uma aptidão de nível 8. Aptidão de nível 9. Apenas alguns figurões da sequência a alcançaram. Desta vez realmente tiramos a sorte grande. A aptidão de nível 9. Apenas a aptidão de nível 10 do chefe pode superá-la. No futuro, nossa Terra Imortal Eterna terá outro praticante forte. Olhando para as expressões atônitas de todos, Su Shen pensou: parece que aqueles qualificados para passar pela tribulação do Imperador de 9 níveis são extremamente raros em toda a Terra de Ascensão Imortal. Foi por pouco. Ele pensara que a tribulação do Imperador de 9 níveis fosse tão comum quanto o repolho. Ele ainda tinha um sujeito que passará pela tribulação do Imperador de 9 níveis em suas mãos. E havia 2 espíritos imortais no universo original que haviam passado pela tribulação do Imperador de 9 níveis. Além disso, ele também matara 3. Felizmente não eram muitos, pensou Su Shen. No entanto, os outros espíritos imortais não conheciam os pensamentos de Su Shen. A aptidão de nível 9 era raramente vista. Muitos espíritos imortais estavam otimistas em relação a Su Shen.
Essa criança estava destinada à grandeza. Aterrorizante. Quando ele saiu do espaço misterioso, Xie Liuyun ainda olhava para Su Shen com uma expressão surpresa. Ele pensara que a aptidão de Su Shen era boa, pelo menos acima do nível 7. Mas não esperava que a aptidão de Su Shen fosse tão alta quanto o nível 9. Suas perspectivas futuras eram infinitas. Xie Liuyun sentiu que sua decisão de fazer amizade com Su Shen foi verdadeiramente sábia. Xie Liuyun partiu. Seu propósito ao vir era liderar Su Shen para a facção da Terra Imortal Eterna. Agora que seu objetivo fora alcançado, ele naturalmente tinha que continuar lidando com seus assuntos inacabados. Su Shen não sabia qual era o assunto. Mas se era algo que deixava Xie Liuyun muito ansioso, então devia ser algo muito importante, certo? Afinal, o atrasará por 1 milhão de anos. Su Shen olhou para Qin Wujie, a quem ele havia guardado, ainda em seu último suspiro. Ele tinha que voltar e ver se havia uma segunda medicina divina. Universo original. Desde que Qin Wujie desapareceu, quem sabe quanto tempo passou. O Imperador Shan e Shi Yao não receberam notícias do retorno de Su Shen nem notícias trazidas por Qin Wujie. Elas não desistiram. Após anos de temperamento, finalmente avançaram para um nível superior, ambas rompendo para dominador de 2 tribulações. Elas tinham a qualificação para sair deste universo. Após esforços incessantes, elas finalmente saíram deste mundo. Aquele vazio sem fim fez com que percebessem sua insignificância. Começaram a caminhar no vazio, procurando por notícias de Su Shen e Qin Wujie. Infelizmente, a Terra de Ascensão Imortal era simplesmente vasta demais. Até mesmo um canto dela era infinito e em silêncio mortal. Mas, neste momento, elas descobriram um novo universo. Capítulo 271. Su Shen retornou ao universo original. Esta era sua fundação. 2 milhões de anos haviam se passado desde sua partida. 2 milênios era um tempo demais, e muitos velhos amigos haviam desaparecido. Imperador. Imperador é realmente o senhor quem retornou. Entre seus seguidores originais restava apenas um punhado. Uma fênix que havia se tornado uma grande imperatriz e depois cortado uma porção de seu próprio cultivo, passou pelo Nirvana por 2 vidas, tornando-se um dos maiores terrores do mundo. Neste momento, essa potência suprema que infundia medo em todos os seres derramava lágrimas de alegria. O Imperador retornou. Por todo o universo, existências aterrorizantes emergiram. Cada uma delas era uma potência inigualável. No entanto, neste momento, todas se prostraram diante de uma pessoa. O grande imperador da era atual tremeu em seu coração. Seria possível que a lenda fosse real? 2 milhões de anos se passaram. Su Shen havia se tornado uma lenda. Aquela existência lendária, de quem se dizia ter transcendido, havia de fato retornado. Com um único pensamento de Su Shen, todo o universo ficou sob seu controle. Ele casualmente retirou uma medicina divina imortal oculta e selou Qin Wujie. Com a medicina divina imortal, Qin Wujie poderia até ser capaz de viver uma terceira vida. Su Shen vasculhou todo o universo original, mas não encontrou rastros de Imperatriz Shan e Shi Yao. Ele utilizou a roda do tesouro do tempo para buscar vestígios de ambas no passado. Elas também transcenderam. Su Shen, Imperatriz Shan e Shi Yao não foram encontradas em lugar algum. No entanto, ambas eram grandes imperatrizes com aptidão de nível 9. Mesmo que tivessem acabado de entrar na segunda tribulação do Imperador, com as duas trabalhando juntas, nem mesmo um dominador de terceiro nível seria capaz de derrotá-las facilmente. Su Shen começou a refinar o coração dos universos de Wang Po Tian. Wang Po Tian era um dominador de 5º nível, naturalmente e incrivelmente poderoso. Conforme Su Shen o refinava, os anos passaram como um cavalo branco fugaz, e num piscar de olhos, os ciclos de primavera, verão, outono e inverno se repetiram. Um após outro, indivíduos talentosos emergiram continuamente. A maioria era como efêmeras passageiras, murchando gradualmente. Um pequeno número, a fim de descobrir a verdade, aventurou-se em um lugar aterrorizante após o outro. A corte do imperador declinou gradualmente com o tempo. O portão imperial das 10.000 leis, por outro lado, produziu gradualmente uma potência após a outra. Até que em um certo dia, um grande imperador supremo apareceu no universo, chamando-se King Yuan. Ele passou por 7 camadas de tribulação do imperador, superando todos os grandes imperadores registrados nestes 4 milhões de anos. Ele dominou o cosmos, suprimindo zonas proibidas com sua mão. Sua força era ilimitada e aterrorizante. Ele era invencível. Ele assistiu enquanto um ente querido após o outro falecia. Começou então a explorar os grandes segredos do céu e da terra, buscando o caminho da transcendência. Ele entrou no local onde se buscavam as ruínas da antiga corte do imperador e as encontrou. O grande imperador King Yuan estava excitado. Este imperador quer ver que tipo de pessoa é esse imperador lendário. Se ele pode transcender, então este imperador naturalmente também pode. O grande imperador King Yuan era convencido, não se sentia inferior a ninguém. Ele rompeu a barreira da antiga corte do imperador e entrou. O local já estava em ruínas, mas a antiga glória da corte ainda era levemente visível. Enquanto Su Shen refinava o coração dos universos de Wang Po Tian, este desapareceu. Imperadores posteriores todos cobiçavam o segredo da transcendência. No passado, a herança da corte do imperador também desapareceu gradualmente com a passagem do tempo. A destruição da corte do imperador era, afinal, um desfecho destinado. Qualquer ser inteligente é, em última análise, ganancioso. O grande imperador King Yuan também buscava uma oportunidade para transcender. Começou a procurar, explorando muitos lugares. A antiga corte do imperador era vasta, mas não havia vestígios de seres vivos. O que é isso? O grande imperador King Yuan sentiu subitamente uma leve flutuação. Ele chegou a um certo local onde havia camadas de selos. No entanto, King Yuan viu que no centro do selo havia uma enorme esfera de luz. A aura que ela emitia fazia o sangue de King Yuan ferver. Isso é definitivamente um objeto divino. Talvez contenha o segredo da transcendência do imperador. Quando o grande imperador King Yuan tentou quebrar o selo e retirar o objeto divino em seu interior, aquela esfera de luz se moveu. Qin Wujie não sabia quanto tempo havia passado. Ele se lembrava vagamente de que naquela época seu cultivo avançou ainda mais, ele rompeu a barreira e transcendeu com sucesso.
Começou a procurar pela figura de Su Shen. O esforço valeu a pena. Ele finalmente encontrou vestígios de Su Shen, mas também encontrou um grande inimigo. Cheio de autoconfiança, começou a desafiar esse grande inimigo. Sua última memória estava fixada em: aquele sujeito, o Imperador Shen, me salvou? Qin Wuji sentiu amargura em seu coração. Ele era um corpo caótico, o físico número 1 de todos os tempos. Um físico que desafiava os céus, do qual se dizia nunca ter sofrido uma derrota, e ele até rompeu a barreira para alcançar a transcendência. Mas Qin Wuji estava muito em dúvida em seu coração. O corpo caótico era verdadeiramente o físico número 1 de todos os tempos, ou apenas o número 1 entre aspas? Porque ele não havia vencido uma única batalha desde o seu surgimento. Qin Wuji sentiu uma aura. O que era aquilo querendo levá-lo embora? Qin Wuji ficou enfurecido e desferiu um golpe com a palma de sua mão. Como isso é possível? Não. Em um instante, o sangue manchou a corte do imperador. Qin Wuji saiu do celo. Ele tinha acabado de, aparentemente, esmagar algo até a morte com um tapa. Esqueça, não importa. Qin Wuji olhou para o palácio imperial dilapidado. Muito tempo parecia ter passado. No universo, subitamente, todos os seres vivos entraram em luto. Isto é, um grande imperador caiu. As potências de todas as raças ficaram chocadas. Havia apenas um grande imperador na era atual. O grande imperador Qing Yuan, cuja força era tão poderosa que suprimia tudo, impedindo que outros grandes imperadores alcançassem o Dao. Todos os seres pensavam originalmente que ele se tornaria o segundo a transcender como o imperador lendário. Mas ele não fez. O grande imperador Qing Yuan caiu subitamente. Ninguém sabia o que havia acontecido. Em um espaço misterioso, Su Shen abriu lentamente os olhos. Neste momento, sua aura era ainda mais aterrorizante. Um único suspiro era suficiente para reverter o tempo de um universo. Após refinar o coração dos universos de Wang Po-Tian, a força de Su Shen alcançou o auge de um dominador de 4º nível. Mas justo quando Su Shen estava prestes a sair da reclusão, sentiu um surto de poder dentro de seu corpo. Su Shen sentiu a oportunidade para romper para o nível de dominador de 5º nível. Ele continuou sua reclusão e rompeu com sucesso. Su Shen deixou o espaço e chegou ao universo original. A antiga corte do imperador havia sido destruída com a passagem do tempo. Su Shen estava inexpressivo. A ascensão e queda de uma força não eram importantes para ele. Qin Wuji também viveu com sucesso outra vida. Velhos amigos se reuniram. Qin Wuji estava muito intrigado. Ele sentia que a força de Su Shen era ainda mais aterrorizante do que a do grande inimigo que o derrotou. Talvez ele nunca mais fosse capaz de alcançar Su Shen. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!